ponte para o transplante, mas também a necessidade de você fazer drogas que aquela resposta que foi obtida seja mantida. Então, nosso residente Hércules, né, nos seus últimos dias aí do R2 e passará para o R3 em transplante, vai falar para a gente desse artigo. Por favor. Bom dia a todos. Vou começar essa apresentação sobre um artigo de revisão publicado pela equipe da Mayo Clinic sobre o uso de novas drogas em LMA no contexto do transplante de medula óssea. É um artigo bem interessante e amplo, né? Vai cobrir toda essa jornada do paciente com LMA submetido ao transplante. E aí, o artigo foi publicado foi enviado para publicação em maio de 2022 e publicado em setembro. Eu complementei com algumas informações novas, alguns estudos que na ocasião ainda não tinham resultado e que foram sendo divulgados ao longo do tempo. Para introduzir, né, a gente sabe que desde 2017 várias drogas foram introduzidas no contexto da LMA. Terapias-alvo, novas formulações, anticorpos monoclonais, diversas medicações foram introduzidas num contexto de uma doença com alta mortalidade e reduzida sobrevida, mesmo nos tempos atuais. Hoje em dia, o transplante alogênico ainda é a espinha dorsal do tratamento da LMA de risco intermediário e adverso, né? E a quimioterapia permanece uma opção somente na LMA bem consolidada, somente na LMA de risco favorável. Esse tratamento vai falar sobre novas terapias para indução, combinações utilizadas no condicionamento pré-TMO e estratégias de manutenção pós-alogênico. A primeira etapa, a gente vai falar um pouco sobre o antes do transplante alogênico, e aí vale ressaltar que a terapia convencional, né, que é o 7+3, ela é a primeira linha de tratamento desde os anos 70. Então, desde então, tentou-se utilizar a quimioterapia de formas diferentes. A gente viu várias estratégias, poucas delas resultaram em algum avanço no 7+3 habitual. Uma delas foi esse estudo do GIMEMA ML12, que mostrou que em pacientes jovens, né, entre 15 e 45 anos, utilizar citarabina 3 gramas por metro quadrado de 12 em 12 horas no D1, 3, 5 e 7, parecia trazer um ganho de sobrevida em relação aos pacientes que faziam o tratamento habitual, que é 100 miligramas por metro quadrado, de forma contínua por 7 dias. Vale ressaltar que isso é uma análise de subgrupo, e mesmo assim, esse ganho de sobrevida foi feito às custas de muita toxicidade. Então, acaba que não se tornou uma unanimidade, né, nenhum tratamento padrão utilizar essa dosagem de citarabina. Outro ponto polêmico na terapia convencional é sobre a dosagem do antracíclico. Os estudos iniciais do 7+3 nos anos 70 utilizavam uma dose de daunorubicina de 45 miligramas por metro quadrado. Mais tarde se provou que 90 miligramas parecia ser melhor do que 45. E aí novos estudos compararam a dose de 60 com 90 miligramas de daunorubicina, mostrando resultados semelhantes. Esse estudo ML17, ele mostrou benefício da dauno em pacientes com FLT3 e TD mutado, mas não mostrou nos outros grupos. Hoje em dia, essa informação ela acaba que se torna conflitante com o tratamento padrão atual, né, desde 2017, com a aprovação do midostaurin, que nós vamos falar em seguida. Então, talvez a toxicidade causada pelo aumento da dose da antraciclina não justifique esse ganho de sobrevida nesse contexto. Uma das críticas que foi feita a esse estudo inicial, a ML17, é que ele usava dupla indução. Ele fazia uma dose inicial de 90 ou 60 de dauno e depois fazia uma segunda indução com 50 miligramas por metro quadrado de dauno. Então, muitas pessoas consideravam que talvez esses 50 miligramas da segunda indução acrescentasse uma toxicidade
injustificável e que se optasse por uma indução única, talvez a dose de Down em pacientes jovens fosse idealmente 90. Existe um estudo em andamento que foi publicado somente o resumo no ASH do ano passado, 2022, que foi o Double Down, que ele veio justamente para randomizar pacientes e tentar esclarecer essa dúvida. Se 60 e 90 existe alguma diferença e se uma ou duas induções também levariam a algum ganho de sobrevida. A resposta que nós temos hoje em dia desse estudo aqui não, né? São estratégias semelhantes e considerando o perfil de toxicidade, parece ser uma alternativa viável manter, por exemplo, a estratégia que usamos no serviço hoje em dia, que é fazer uma indução única de 60 miligramas por metro quadrado. Outra estratégia que foi utilizada é usar a indução com fludarabina, Ara-C e o GCSF associado à idarubicina, flag-ida, ou também existe o flag-down, né, que é um antracíclico diferente. E vários estudos foram feitos tentando estabelecer quais subgrupos se beneficiariam desse esquema quimioterápico. Nos pacientes com Corin-Binding Factor, o flag-ida mostrou um ganho de sobrevida livre de recaída, e esse estudo, o AML15, mostrou que levava a taxas superiores de DRM, não detectável, mas que não se traduzia em melhora de sobrevida global. Vale ressaltar que todos esses estudos que comparavam flag-ida com o 7+3, o flag apresentava maior toxicidade hematológica e maior mortalidade em pacientes em remissão, ou seja, uma maior toxicidade relacionada ao tratamento. Esse ano, acho que em janeiro, foi publicado os resultados do estudo da ML19, que mostrou um ganho de sobrevida nos pacientes que tinham FLT3 e TD mutado e NP1 mutado. Esse estudo veio num contexto de que foi lançado, né? O estudo iniciou num período pré-introdução, consolidação do midostaurin como terapia padrão na primeira linha também. Então, acaba que ele trouxe uma informação que vai ser conflitante, já que o braço comparador era o 7+3 e não o 7+3 mais midostaurina. Então, nós temos que levar isso em consideração quando interpretar esses resultados. E o NP1 mutado, aí sim, talvez mostre algum benefício em utilizar flag-ida nesse contexto, com base nesse ensaio clínico randomizado. Mas algo muito novo que ainda não foi incorporado na prática clínica nem nos guidelines. Outra droga que já vem sendo discutida há bastante tempo é a combinação do gentusumab e ozogamicina, né, que é um anticorpo monoclonal conjugado, anti-CD33, que ele já entrou e saiu de indicação durante esse período, desde seu lançamento. Ele foi aprovado para LMA em pacientes com CD33 positivo, de forma indistinta, mas esse estudo, SWOG 0106, mostrou um aumento da toxicidade e da mortalidade relacionada quando se fazia o 7+3 associado a ele. Uma das hipóteses para esse aumento de toxicidade foi devido à forma de administração, né? O SWOG ele fez uma dose única de 6 miligramas por metro quadrado, e outros estudos, como o ALPHA, eles utilizavam a dose fracionada, né? 3 miligramas por metro quadrado em 2 doses. Atualmente, o gentusumab e ozogamicina ele tem aprovação pelo FDA e pela Agência Europeia para LMA CD33. A indicação é utilizar na dose fracionada de 3 miligramas por metro quadrado em 3 dias, né, no D1, D3 e D7, da indução associada ao 7+3. E a indicação consolidada é principalmente na LMA de risco favorável. Pode-se utilizar também no risco intermediário, mas mesmo as meta-análises, elas não mostraram benefício nos pacientes de risco adverso. Então, uma vez o paciente estratificado como risco favorável, existe benefício bem estabelecido da adição do gentusumab no esquema de indução. Nos pacientes com mais de 65 anos, no entanto, as opções terapêuticas permanecem limitadas. A gente sabe que se o paciente for apto, deve-se utilizar a quimioterapia. Terapias de baixa intensidade comprometem a resposta e as possibilidades de cura.
Então, sempre que um paciente tolerar, a ideia é fazer a quimioterapia de indução. Uma das incorporações recentes foi o uso dos agentes hipometilantes em monoterapia em combinação, e eles mostraram benefício sobre a terapia de suporte, sobre a citarabina em baixa dose. Que é importante lembrar que um tratamento, mesmo nos pacientes frágeis, é melhor do que só a terapia de suporte. Então, sempre oferecer alguma alternativa, mesmo que em baixa intensidade. Quanto às novas tecnologias, né, as novas terapias incorporadas, uma delas foi o CPX 351, né, que continua sendo a daunorubicina com citarabina, mas numa nova formulação. Ela vem numa formulação lipossomal, numa proporção fixa de 5:1. Um estudo fase 3, comparando com 7+3, ele mostrou o benefício somente na análise de subgrupo, né, nos pacientes com LMA relacionada à terapia e LMA secundária à mielodisplasia. Nesses subgrupos, houve tanto uma maior taxa de resposta completa, quanto mais pacientes conseguiram alcançar o transplante halogênico, que permanece como o objetivo de toda terapia de indução, né? LMA de risco intermediário e alto. É importante lembrar, né? Assim, sempre que nós vemos esses estudos de indução em LMA, a taxa de pacientes que conseguem alcançar o transplante halogênico se correlaciona bem com a sobrevida global. Então, talvez esse seja o grande objetivo dessas novas terapias quando aplicadas na indução. Atualmente existem diversos trials avaliando o CPX 351 e a sua combinação com inibidores de FLT3, inibidores do BCL2, fludarabino, glacidegib e o genituzumab. Aqui, uma das grandes avanços dos últimos anos foi a incorporação dos inibidores BCL2, mais especificamente o venetoclax, na indução de pacientes inelegíveis para quimioterapia intensiva. Um estudo com melhores resultados foi o VIALE-A, que mostrou um ganho de sobrevida e de taxa de remissão completa nesses pacientes, quando comparados à azacitidina em monoterapia. Houve um aumento das citopenias, da neutropenia febril e das complicações infecciosas, que é algo que se correlaciona bem com a nossa prática clínica, né? Nós vimos que um dos efeitos adversos mais importantes do venetoclax é a citopenia prolongada. Outro estudo que mostrou benefício do venetoclax foi o VIALE-C, que comparou o venetoclax associado ao LDAC com o LDAC monoterapia. É importante notar que esse estudo ele vem a trazer um contexto para a realidade de grande parte dos países fora dos Estados Unidos e da Europa, onde a azacitidina ainda é indisponível, né? Ele mostrou um benefício nos pacientes adultos inelegíveis para quimioterapia intensiva, mostrando um ganho importante de taxa de remissão completa e uma sobrevida global de 8 meses, comparada a 4 meses no LDAC em monoterapia. Também houve aumento das citopenias, da neutropenia e das complicações infecciosas. É importante lembrar, quando nós fazemos a comparação, claro que é uma comparação inadequada, né? São populações diferentes em contextos diferentes, mas a combinação LDAC com venetoclax oferece uma sobrevida global de 8,4 meses, enquanto a VIALE-A, né, que é associada à azacitidina, ele oferece 14 meses. Então, isso reforça o papel dos hipometilantes na indução dos pacientes inelegíveis. Esse estudo foi bem interessante porque ele também vem a corroborar a nossa prática clínica. Nós vemos que nem todo paciente que inicialmente é inelegível à quimioterapia, essa é uma decisão definitiva, né? Não necessariamente ele será inelegível a um transplante halogênico. Esse estudo unicêntrico da Universidade do Colorado avaliou pacientes com mais de 60 anos que fizeram indução com venetoclax e azacitidina e que conseguiram alcançar o transplante halogênico. A mediana de sobrevida não foi alcançada no grupo que transplantou e foi de 518 dias no dos pacientes não transplantados, mostrando que, por mais que essa decisão inicial de utilizar uma terapia de baixa intensidade seja importante, né, para não submeter os pacientes
inicialmente frágeis aos riscos da quimioterapia intensiva, o ganho de funcionalidade decorrente do controle de doença pode tornar o paciente apto a um transplante alogênico e levar a uma remissão duradoura. Aqui eu trouxe, em resumo, uma tabela de um artigo do Hematology que vem mostrando a incorporação do venetoclax nos regimes de indução, né? Hoje em dia existem vários trials em andamento, comparando, por exemplo, 7+3 com venetoclax com decitabina, comparando para pacientes elegíveis e inelegíveis com a quimioterapia padrão. É uma dúvida que a gente sempre fica, né? Talvez pacientes elegíveis se beneficiem também dessa combinação de menor intensidade, que tem uma menor taxa de mortalidade relacionada à terapia. Então, a gente aguarda aí os resultados desses trials para ter uma decisão mais embasada. No momento, a quimioterapia intensiva permanece como o tratamento padrão dos pacientes elegíveis. Novas terapias que foram incorporadas, aqui uma que não teve muito sucesso na incorporação na vida real, né, no mundo real, foi o Glasdegib. Ele é o único exemplar da sua classe, que é o inibidor Hedgehog, que mostrou benefício nesse trial Bright 1003. Ele foi associado ao LDAC contra o LDAC em monoterapia em pacientes recém-diagnosticados com LMA ou SMD de alto risco e que eram inelegíveis à quimioterapia intensiva. Ele mostrou uma sobrevida global significativamente maior, né, 8,8 meses comparado a 4,9, mas ele talvez tenha vindo num contexto inadequado, né? Esses estudos foram publicados na mesma época dos estudos da associação de venetoclax com azacitidina, que mostraram resultados bem melhores. Então, acabou que essa droga ela tem uma baixa utilização, mesmo no contexto americano. A gente espera novos estudos, né? Existem atualmente trials em andamento, associando o Glasdegib com a quimioterapia intensiva e ao CPX-351, e também estudo utilizando o Glasdegib como manutenção pós-indução. Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente ressaltar nesses estudos é a eficácia do braço comparador. A gente vê que citarabina em baixa dose em monoterapia tem uma resposta muito insuficiente, né? Nesse estudo, por exemplo, só 2% dos pacientes atingiram remissão completa com a citarabina em baixa dose e uma sobrevida global de 4 meses. Então, isso vale como um aprendizado, né, sobre a baixa eficácia da citarabina em baixa dose monoterapia. Quanto às mutações-alvo, a incorporação dos inibidores de FLT3 trouxe uma mudança no paradigma do tratamento, já que, mesmo com a elucidação dos mecanismos de leucemogênese na LMA, a gente não conseguia mostrar tratamentos muito superiores ao 7+3 isolado. O Ratify mostrou uma clara vantagem da associação do 7+3 com midostaurin nos pacientes com FLT3 mutado, idade menor que 60 anos. Vale ressaltar que o midostaurin é um inibidor do tipo 1, então ele tem eficácia tanto com os subtipos de mutação do FLT3, ITD e TKD, ao contrário do sorafenib, por exemplo, que ele é específico contra o ITD. Ele mostrou um ganho de resposta completa e um ganho de sobrevida, né? Foi de 74,7 meses no braço que utilizou midostaurin contra 25 meses no braço que não utilizou. Então, a partir da publicação desse estudo, em 2017, o midostaurin foi aprovado e, desde então, ele se tornou o tratamento padrão da LMA com FLT3 mutado. Outro estudo que veio ser publicado em seguida, que mostrou uma segunda opção no tratamento para LMA com FLT3 mutado, que foi o quizartinib, no estudo Quantum First. Ele mostrou também melhora da taxa de remissão completa e da sobrevida global nesses pacientes. E hoje em dia se permanece a dúvida: qual droga utilizar? Atualmente, a única resposta que existe é que o FLT3 ITD pode utilizar
ambas as drogas, mas que se for FLT3-TK dele, tem que utilizar o midostaurin. Qualquer outra opção, qualquer outra decisão vai ser tomada com base na preferência do médico assistente, né, já que não existem estudos comparativos diretos com essas drogas. Atualmente existem estudos comparando, por exemplo, o gilteritinib com o midostaurin. Eles podem trazer novas respostas quanto qual terapia de indução ótima. Vale lembrar também que, a partir da incorporação do midostaurin, qualquer estudo novo vai ter como braço comparador 7+3 mais midostaurin. Não seria ético usar o 7+3 isolado como o braço comparador. Aqui é o resumo dos estudos atualmente em andamento com os 7+3 inibidores de FLT3. Existe, por exemplo, a comparação do gilteritinib com midostaurin, do crenolanib com midostaurin, que seria outra opção. Esse estudo aqui do sorafenib com 7+3 foi publicado e foi negativo. E também a comparação do uso do gentuzumab nesse contexto de FLT3. Quanto aos mecanismos de resistência aos inibidores, né, existe uma dúvida se haveria benefício da incorporação dos inibidores de BCL2 no contexto dos pacientes com FLT3 mutado. Já que foi visto que os pacientes que recaíam, eles tinham upregulation dos receptores de BCL2. Um estudo publicado recentemente, né, agora nesse ano, ele mostrou que no fase 1-2, isso aqui foi uma publicação do follow-up desse estudo, mostrou que existem excelentes taxas de remissão completa, de resposta completa nos pacientes que utilizaram a terapia tripla de venetoclax, azacitidina e gilteritinib. A grande dúvida aqui é sobre a toxicidade desse regime. Ele leva a 62% de infecções grau 3 ou mais, e eu achei interessante esse dado, é que a mediana de tempo para recuperação de neutrófilos acima de 500 foi de 37 dias. Uma dúvida que existe é porque, assim, um estudo realizado num centro de excelência, como o MD Anderson, nós não sabemos qual a aplicabilidade dessa combinação fora desse contexto. Na nossa realidade, 37 dias de neutropenia grave é algo que tem uma toxicidade, uma mortalidade significativa. A gente espera a realização de estudos fase 3, claro, para definir qual seria a combinação ótima dos inibidores de FLT3 com os inibidores de BCL2. Outras mutações-alvo identificadas foram o IDH1 e 2. Elas ocorrem em cerca de 15% das LMA recém-diagnosticadas e duas drogas foram aprovadas. O ivosidenib, para o IDH1, que foi aprovado em monoterapia no contexto da LMA recaída e refratária, e o enazidenib, que foi aprovado em monoterapia também nesse contexto de LMA recaída e refratária. São drogas orais e bem toleradas, por isso que diversos estudos vêm utilizando combinações com esses inibidores. A aprovação no contexto de pacientes recém-diagnosticados veio nesse trial, o Agile. Foi um fase 3 que comparou ivosidenib com azacitidina comparado contra a azacitidina no braço comparador. Ele mostrou um ganho significativo de sobrevida global e de sobrevida livre de eventos e de remissão completa. Isso fez com que esse esquema de combinação de ivosidenib com azacitidina também fosse aprovado para pacientes com LMA e IDH1 mutado, inelegíveis para quimioterapia intensiva. Existem estudos, no caso aqui existe um estudo fase 1, esse estudo do Stein, que mostrou tolerabilidade da combinação do 7+3 com inibidores de DH1 e 2. Aqui, no caso, se fosse DH1, usava o ivosidenib, se 2, enazidenib, em pacientes recém-diagnosticados. Existe esse fase 3 em andamento, esse trial registrado sob esse número. Essas foram as taxas do estudo fase 1, né? No caso do ivosidenib com quimioterapia, mostrou uma resposta completa
de 68%, enquanto do enazidenib de 55%. Então, nós aguardamos o resultado desses estudos para definir se essas medicações serão incorporadas em definitivo na primeira linha. Existem estudos quanto a drogas que restabelecem a função do P53. A gente aprende desde o início da faculdade, né, que o P53 é o guardião do genoma, que é uma mutação bastante presente em vários tipos de neoplasia, e elas ocorrem em até 20% dos pacientes com LMA. Habitualmente, a mutação do P53 está associada a cariótipos monossomais ou complexos, e atualmente se considera uma necessidade médica não atendida, né? Os pacientes, mesmo quando submetidos a novos esquemas terapêuticos, eles permanecem com um prognóstico sombrio e sobrevida bastante curta. A outra fato que agrava esse quadro é que essas mutações são mais comuns em pacientes idosos e com LMA relacionada à terapia. Foi estudada uma droga chamada eprenetapopt, e que no estudo fase 1-2, associada à azacitidina, mostrou uma melhora nas taxas de resposta completa e nas taxas e na sobrevida global. Existem estudos também com eprenetapopt em manutenção pós-halogênico. Nós estamos aguardando os resultados e vamos falar em seguida, né? Aqui é um slide extra, foi algo que eu discuti com o Dr. Fernando, sobre os inibidores menin. Eles vão utilizar como alvo essa mutação do KMT2A, que está presente em 9 a 15% das LMA. Dois estudos, o Augment Trial mostrou o benefício do revumenib nesse contexto de LMA recaída refratária, com rearranjo do KMT2A, e o SAFE Trial, ele viu aquela combinação de citabina com cedazuridina, que é uma decitabina oral, né, associada ao venetoclax, e o revumenib, e mostrou também boas taxas e boa tolerabilidade nos pacientes com rearranjo do KMT2A, do NUP98, do NPM1. Um estudo in vitro, ele mostrou que os pacientes que têm essa mutação do UBTFTD, eles também são sensíveis a inibidores menin e podem se beneficiar dessas medicações. Essa mutação está presente em aproximadamente 3% da LMA no adulto. Um dos casos interessantes, assim, pelo menos do revumenib, é que nesse trial os pacientes eram muito tratados. Não se tratava de pacientes em primeira linha de recaída, né? Cerca de 50% dos pacientes já tinham sido submetidos a transplante halogênico e 40% conseguiu ser submetido a um novo transplante. E então é um contexto de pacientes muito tratados que não teriam outras opções terapêuticas. Então servem como uma nova linha de pesquisa como opção terapêutica na LMA recaída refratária atualmente. Aqui a imunoterapia, ele fala sobre o magrolimab, que ele se liga ao CD47, que vai estimular a fagocitose das células tumorais pelos macrófagos. Eu não vou me deter muito porque foi recente, agora esse mês. O último trial que avaliava o magrolimab foi interrompido pelo FDA. Então, existiam 3 trials em andamento, comparando o magrolimab com associado a hipometilantes e venetoclax, e todos foram descontinuados por futilidade no tratamento, né, e aumento do risco de morte, como a gente viu aqui. Então, acho que até segundo novas informações, né, o magrolimab ele ficou fora do arsenal terapêutico, já que os trials foram suspensos. Agora, quando nós já falando um pouco sobre o transplante, dos conceitos mais importantes que vem sendo estabelecidos é a importância da DRM na predição dos resultados do transplante halogênico, que é um estudo que mostrou a DRM por citometria de fluxo, né? Ele utiliza aqueles 2 padrões, os fenótipos associados à leucemia ou os diferentes do normal, e eles avaliam a presença da DRM
na ocasião do transplante halogênico. Nós vemos aqui que os pacientes que têm uma DRM alta, que é considerado maior que 0,5, eles tinham um elevado risco de recaída pós-transplante halogênico, enquanto os pacientes que tinham uma DRM negativa, eles tinham uma boa resposta. Dados recentes, né, incorporando novas tecnologias, mostraram que, por exemplo, a presença do IDH2 mutado pré-transplante também aumenta o risco de recaída, é um preditor, e que uma DRM detectável no D+30 do transplante é um método eficaz de estratificar o risco desse paciente. Então, é um conceito que vem sendo incorporado, é que na LMA também existe o benefício em procurar uma resposta profunda, a fim de evitar uma recaída pós-transplante halogênico. Com base nisso, né, foram realizadas novas abordagens terapêuticas dentro do transplante halogênico, né? O que nós sabemos, a primeira delas, já é uma informação também bem estabelecida, é que o condicionamento mieloablativo é claramente superior ao de intensidade reduzida no contexto da recaída, mas ele traz como efeito adverso uma alta mortalidade relacionada à terapia. O condicionamento de intensidade reduzida, ele tem uma menor toxicidade e, por isso, amplia os pacientes aptos a receber um transplante halogênico. Mas o preço a se pagar é o aumento do risco da recaída, né? Esses gráficos são desse estudo, o BMT-CTN 0901, que mostrou bem como essas curvas são diferentes, né? E como a indicação de um transplante de intensidade reduzida deve ser bastante criteriosa, já que ela traz um risco de recaída intrínseco. Existem hoje outras alternativas no contexto de pacientes que têm uma LMA refratária. Levar o paciente para o transplante com doença em atividade sempre esteve associada a um prognóstico reservado, e foram feitos novos esquemas de condicionamento. Por exemplo, realizar uma primeira indução com flanza, né, que é fludarabina, anzacrina e arac, em seguida realizar um transplante de intensidade reduzida. Existe um novo estudo avaliando uma indução com tiotep, etoposide e ciclofosfamida, seguido do transplante com condicionamento de intensidade reduzida. Esses estudos estão em fase inicial, né? São estudos de fase 1, 2, e que eles tentam ampliar o acesso ao transplante halogênico nos pacientes com doença refratária. Outra estratégia no condicionamento é a incorporação do trelsulfan. Ele é um agente alquilante que tem um perfil de toxicidade melhor quando comparado ao busulfano. O que nós temos de informação atualmente é que o trelsulfan é não inferior ao esquema que utilizava busulfano e fludarabina em intensidade reduzida nos pacientes mais velhos, e que ele tinha uma menor toxicidade no TGI. A análise subsequente desse trial, né, o MC-FLUID-T14, ele mostrou que o trelsulfan levou a melhores taxas de sobrevida livre de eventos, sobrevida global, sobrevida livre de recaída e sobrevida livre de recaída de GVHD. Então, esses dados apoiam o uso do trelsulfan no lugar do busulfano em pacientes não elegíveis ao tratamento mieloablativo padrão. Aqui uma linha de pesquisa, né, mais do que uma realidade, é que se considera a incorporação de novos agentes com terapia-alvo nos regimes de condicionamento. Por exemplo, existem estudos utilizando os inibidores de BCL2, né, o venetoclax, associado ao condicionamento com fludarabina, busulfano e cladribina, e a adição do sorafenib ao condicionamento mieloablativo, e de anticorpos monoclonais anti-CD117, associado aos condicionamentos não mieloablativos. Esses estudos são todos iniciais, ainda não têm respostas conclusivas, mas nós aguardamos a publicação dos resultados para saber se serão incorporados à prática clínica. Outra terapia nova, né, a incorporação de agentes que utilizam radiação direcionada, né? Existe essa droga que
vai conjugar um isótopo radioativo, né, o iodo 131, vai conjugar os anticorpos anti-CD45. Ele seria utilizado em conjunto com a fludarabina e o TBI em baixa dose, em pacientes idosos. A gente viu que essa droga foi eficaz em pacientes com LMA recaída e refratária em atividade, em pacientes idosos, né? Levou a maior taxa de transplante halogênico. 90% dos pacientes submetidos a esse esquema conseguiram atingir um transplante halogênico mesmo com LMA em atividade. Então, a gente aguarda os resultados finais desses estudos para avaliar a incorporação dessa tecnologia. E agora, a terceira parte da aula, né, sobre as abordagens na manutenção dos pacientes pós-halogênico. O primeiro informação, né, é que a gente sabe que a recaída de um paciente de LMA pós-halogênico segue como uma necessidade médica não atendida, né? Os pacientes têm um prognóstico muito ruim e que houve pouca melhora nos últimos anos. Aqui, nesse trabalho, ele comparou os pacientes entre 18 e 50 anos, onde a gente ainda conseguiu ver uma melhora de 16% a 26% nesse período entre 2000 e 2018, mas que nos pacientes com mais de 50 anos que recaem, não houve mudança na curva de sobrevida ao longo do tempo, ou seja, a gente ainda não consegue oferecer terapias eficazes nesse contexto. Então, vem se propondo estratégias de manutenção para evitar que o paciente recaia, já que uma vez que ele recai, o prognóstico é muito ruim. Então, qual seria a manutenção ideal? A ideia é trazer dois efeitos, né? Um é o efeito antileucêmico direto da droga, e segundo é estimular o efeito do enxerto contra a leucemia sem levar o efeito do enxerto contra o hospedeiro. E aí várias estratégias foram estudadas. O mais bem estudado são os agentes hipometilantes. Em animais, a azacitidina mostrou que ela tem um efeito antileucêmico direto, por isso que é utilizada como droga de indução até em monoterapia. Ele causa uma upregulation dos antígenos tumorais, ou seja, torna as células tumorais mais sensíveis à imunidade endógena. Ela ativa as células TCD8 tumor-específicas, aumentando o efeito GVL, e vai induzir a atividade de células T regulatórias, ou seja, mitigando possíveis efeitos do GVHD. Os estudos fase 1 e 2 mostraram a eficácia da dose de azacitidina entre 32 e 36 miligramas por metro quadrado. É cerca de metade da dose utilizada na indução, que é de 75 miligramas por metro quadrado. A dose habitual de 75, ela mostrou uma trombocitopenia muito importante, por isso que se optou por essa dose reduzida. O estudo que avaliou o uso da azacitidina foi esse estudo fase 3, que avaliou pacientes entre 18 e 75 anos com LMA ou SMD pós-transplante, com doença de alto risco, né? Isso incluía FLT3 mutado, anormalidades do cromossomo 5 e 7, falha de indução, doença recaída, ou pacientes que estavam numa segunda remissão ou mais. E aí, esse estudo foi negativo. Ele não mostrou diferença entre os pacientes que usaram azacitidina ou que ficaram em observação. Mas, mais do que a informação de ser um estudo negativo, né, ele trouxe várias dúvidas. Uma é que os pacientes com DRM detectável, eles saíram do estudo. Eles foram considerados como paciente de uma terapêutica pré-emptiva no lugar de um paciente com uma terapia de manutenção. Isso pode ter enviesado ao selecionar pacientes que poderiam se beneficiar dessa terapia. Outra coisa é que eles levaram em consideração os pacientes FLT3 mutado, lembrando que esse estudo é um estudo de cerca de, se eu não me engano, 8 anos atrás. Então, ele foi numa época pré-incorporação dos inibidores de FLT3. E outra coisa que o próprio autor fala é que houve uma negativa muito grande de pacientes, né? A maioria dos pacientes se recusava a entrar nesse trial, já que eles tinham se submetido a um transplante halogênico e não queriam fazer mais quimioterapia por um ano, né? Que era o tempo proposto. Então, os pacientes ou não entravam no estudo ou saíam precocemente.
A mediana de tempo que esses pacientes ficaram no estudo foi de 4 ciclos, e só 27% conseguiram completar o ano todo de manutenção com azacitidina. Então, é um estudo que foi negativo, mas muitos especialistas consideram que não se deve abandonar a manutenção com azacitidina nesse momento, já que ela tem uma eficácia in vitro comprovada. Estudos fase 1 e 2 mostraram resultados mais animadores do que o desse estudo fase 3. Permanece como uma controvérsia no manejo da LMA. Outros estudos avaliam a azacitidina oral. Ela mostrou eficácia na manutenção de pacientes inelegíveis para o transplante alogênico nesse estudo QUASAR, e atualmente ela é avaliada no estudo fase 3, o Amadeus, como manutenção nos pacientes com LMA e SMD pós-transplante alogênico. A gente aguarda o resultado desse estudo. E existe um estudo chinês que utilizou a decitabina no lugar da azacitidina. E ao contrário daquele estudo americano, ele mostrou uma grande eficácia, né? Os pacientes que utilizaram a decitabina tiveram uma recaída de 15% em 2 anos, enquanto os que não utilizaram tiveram uma recaída de 38,3%. Foi um P significativo. Além disso, ele mostrou um aumento nos pacientes que utilizaram decitabina. Ele conseguiu demonstrar em vivo aquilo que já tem sido evidenciado in vitro, né? Um aumento das células T reguladoras, um aumento das células NK, que são importantes no efeito do enxerto contra a leucemia, e um aumento das células TCD8 nos pacientes que utilizaram decitabina. Então, vem contribuir para essa controvérsia, né, sobre o uso de hipometilantes na manutenção pós-TMO. Quanto aos inibidores de BCL2, o venetoclax vem sendo estudado em estudos fase 1, mas ele tem uma importante toxicidade hematológica e gastrointestinal, que é bastante limitante nesse contexto do pós-TMO, né? Um paciente citopênico pós-TMO de forma prolongada talvez não traga riscos significativos. Então, seguem em fase 1 os estudos do venetoclax. Esse estudo que associou decitabina ao venetoclax, ele mostrou uma sobrevida global bastante animadora, né, de 85% em 2 anos, e com uma sobrevida livre de eventos de 84,7%. Quanto aos inibidores de FLT3, outro campo de estudo, a droga mais bem estudada é o sorafenib, que é uma droga que foi reposicionada, ela é utilizada para outros tipos de câncer, como o câncer hepático, e ele foi utilizado no contexto dos pacientes com FLT3 mutado. Análise de registro mostraram a eficácia e que foram confirmadas por esse estudo fase 2, que foi o SORMEN. Ele viu que pacientes que utilizaram sorafenib por 2 anos pós-TMO tiveram uma sobrevida global e sobrevida livre de recaída bastante superior aos pacientes que usaram em manutenção. É um estudo europeu que foi confirmado por outros estudos. Por exemplo, esse estudo chinês de fase 3 também mostrou a eficácia e a tolerabilidade do sorafenib como manutenção. Isso fez com que, em 2020, a Associação Europeia, né, o EBMT, recomendasse formalmente a incorporação do sorafenib como uma estratégia de manutenção pós-transplante nos pacientes com FLT3 e TD mutado. O sorafenib ele pertence ao mesmo grupo de drogas do quizartinib, então ele só tem eficácia em pacientes com FLT3 e TD mutado, não no paciente com FLT3 TKD. Esse é um estudo recente, foi publicado no ano passado, são resultados preliminares desse MOFO Trial, que ele avaliou o gilteritinib de manutenção pós-transplante alogênico. Ele mostrou benefício apenas nos pacientes que em algum momento tiveram DRM detectável, seja pré ou pós-transplante alogênico, e como efeito adverso teve um aumento da neutropenia e do GVHD crônico. Nós estamos esperando a publicação do resultado definitivo, mas esse subgrupo de pacientes com DRM positivo parece se beneficiar do gilteritinib. O gilteritinib ele é mais parecido com o midostaurina, ele atua contra o TKD e o ITD.
Aqui são os inibidores de DH1 e 2, são os estudos fase 1 em andamento. Isso aqui eu vi até que foi publicado no Tandem, agora da semana passada. Se o Dr. Fernando assistiu esse trabalho, talvez ele tenha a complementar, tem algo a complementar, mas o ivosidenib, ele mostrou uma sobrevida global e livre de leucemia de 100% pós-transplante alogênico nesse estudo do City of Hope. O enasidenib, desculpe, já que é um IDH2 mutado. Então, foi o primeiro estudo publicado nesse contexto de inibidores IDH1 e 2 na pós-TMO, apesar de existirem estudos em andamento, e foram dados bastante animadores. Quanto ao epenetapopt, que é aquela droga que restaura a função do TP53, existem estudos de fase 2 no contexto de manutenção pós-halogênico, e houve uma toxicidade majoritariamente hematológica e que levou a uma sobrevida global de 79% em 1 ano, uma sobrevida mediana de 586 dias. Considerando a alta mortalidade relacionada ao TP53, esses dados foram considerados animadores, né? Então, aguardamos aí mais dados de novos estudos. Outra droga foi estudada são os inibidores da histona deacetilase, no caso é o panobinostat, que vai estimular a ação da uma imunomodulação das células T do paciente e vai ter efeito antileucêmico direto. Ele levou a uma sobrevida global em 2 anos de 81%, e como efeito adverso principal foi a trombocitopenia. Existe esse estudo do ROVON, o ROVON 145, que vem avaliando em fase 3 esse regime de manutenção. E, por fim, a última estratégia é a imunoterapia. Vem sendo estudado o monalizumab, que é um anticorpo que vai ter um efeito de inibidor do checkpoint, né, nesse NKG2A, e que, por ser inibidor de checkpoint, aumentaria o efeito GVL, mediado por células NK, sem aumentar a GVHD. Um estudo inicial mostrou boa tolerância, sem recorrências, né, sem recaídas durante a manutenção pós-transplante, mas que se aguarda estudos definitivos sobre o assunto. Para concluir, né, são as conclusões desse estudo, que as evoluções do método diagnósticos, que incluiu a incorporação do NGS, vai acabar desvendando novos mecanismos de leucemogênese e possíveis oportunidades de alvo terapêutico. O transplante alogênico permanece como a principal opção terapêutica de LMA nos pacientes de risco adverso intermediário. Introdução de novas tecnologias de DRM e de novos alvos terapêuticos podem levar à reavaliação do papel do transplante, principalmente no contexto do risco intermediário. Já existem estudos mostrando que um paciente que tem FLT3 mutado e NPM1 mutado, quando ele tem o DRM negativo para o NPM1 e ele é risco intermediário, talvez ele se beneficie em não transplantar, mas são dados iniciais sobre o assunto. E mais estudos são necessários para consolidar o papel de drogas na manutenção pós-halogênico, na LMA, e principalmente decidir quais pacientes terão benefício, já que um paciente foi submetido a uma terapia muito tóxica, que é o transplante halogênico. Então, deve-se ter critério na hora de indicar mais quimioterapia ou mais medicações para esses pacientes. Era isso, era um trabalho extenso, mas era bastante completo sobre o assunto. Obrigado. Parabéns, Hércules, pela brilhante exposição e um resumo muito completo aí dessas estratégias, né, de tratamento antes, durante e após o transplante. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Hércules. A gente deixa em aberto aí, nós temos aí uns 6 minutos, mais ou menos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Fernando, tu consegue me ouvir? Eu estou ouvindo bem, doutora Helena. A senhora pode falar e depois o Lucas. Eu só quero parabenizar o Hércules por essa apresentação, porque é um trabalho difícil, completo, com muita droga nova, né? Nomes assim que a gente nem está escutando falar pela primeira vez.
E eu acho que ele foi tão leve do começo ao fim que até eu aprendi alguma coisa. Obrigado, viu, Hércules? Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora Helena. Lucas, por Obrigado. favor. Eu queria, Acho que- obviamente, parabenizar o Hércules, né? Que é uma aula extremamente completa, bem do início ao fim, né? E dizer assim que realmente a gente ainda tem muita lacuna, né? Eu acho que talvez das lacunas atuais, assim, que talvez mais me incomode essa do FLT3 em paciente que a gente não quer fazer indução convencional, né? Que a gente fica naquela de usar o inibidor e fazer por exemplo, um asa-veneto e um xospata ou um midostaurin, a gente saber que vai aumentar muito a toxicidade nos pouquíssimos dados que a gente tem, muito tempo de neutropenia, e o que é que a gente faz, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que nos subgrupos de pacientes FLT3, a adição do venetoclax na azacitidina ou no aracem em baixas doses foi um dos que mais teve benefício, né? Além do subgrupo do IDH1 e IDH2 mutado, parece que foi o subgrupo que mais conseguiu aprofundar a resposta. Então, acho que a gente tem que muito ainda a entender melhor o melhor esquema de combinação aí desses pacientes. Não sei se diminuir tempo de venetoclax e conseguir associar o inibidor, algo do tipo, né? Algo que tem que pensar muito. E outra coisa que está crescendo muito também é os trabalhos envolvendo dupla inibição de apoptose, né? Com navitoclax e venetoclax, né? Até os dois juntos, né? Não só para doença linfóide, mas já tem alguns trabalhos com hipometilante também envolvendo doença mieloide, né? O navitoclax está sendo mais usado para... Acho que o trabalho mais avançado é de mielofibrose, se eu não me engano, mas já sim. tem outras várias doenças que já estão utilizando. Eu até tive a oportunidade de ver dois pacientes quando eu estava fazendo estágio fora que estavam fazendo um estudo clínico com veneto, navitoclax e astradecitabina, se eu não me engano. E assim, os pacientes eram totalmente refratários a todos os esquemas e eles conseguiram atingir a resposta completa com essa combinação. Todo mundo estava até surpreso, assim. Então, algo que vai mudar muito aí ainda, né? Era mielofibrose, Lucas? Doutor Fernando, esses dois pacientes eram leucemias mieloides agudas refratárias primárias. Um deles era perscoesqueletizado, o outro eu não lembro bem. Perfeito. Eu acho que essa discussão que a gente trouxe hoje para cá, ela tem um papel, assim, primeiro, de saber que a gente está ainda vivendo um momento de indefinição do que vem no futuro, né? E da necessidade dessa discussão. Então, acho que isso, como o Hermes colocou, quer dizer, há 50 anos a gente trata da mesma forma, mieloide aguda, a gente tem os pacientes que são refratários, tirando a questão do acesso, que é um problema muito importante, você ter a opção, por exemplo, de usar um CPX 351, que é uma combinação de citarabina com down lipossomal, é uma coisa muito interessante, né? A gente tem toda assim, a gente tem, você estava dando aula, a gente tem mais de 20 doentes, eu acho, no nosso serviço, tratados com a combinação venetoclax, ou com aracem em baixa dose, ou com azacitidina, das mais variadas formas, pacientes, às vezes, idosos, acima de 60 anos, ou acima de 70 até, alguns casos, raros, mas em que a gente, doente com bom performance status, em que a gente chegou a fazer o venetoclax numa dose durante só 7 dias, né? Eu acho que uma coisa importante é a questão da mutação da FLT3 como um paradigma claro de uma droga de terapia-alvo necessária, da qual a gente não pode abrir mão e não esquecer, inclusive no nosso levantamento, que o Herpes está, inclusive, encaminhando para publicação, em que ele analisou a mieloide aguda no nosso serviço e a mutação da FLT3 com melhores resultados pela possibilidade de terapia-alvo, acho que ele pode falar um pouco melhor, e não esquecer nunca, diante do refratário, da gente usar a possibilidade do gilteritinib, o quizartinib como uma opção, principalmente para pacientes idosos, né, que têm LMA, mutação da FLT3, isso é uma coisa bem estabelecida.
mostrada no IRRA, e a gente teve a oportunidade de participar do estudo do Quantum, inclusive com uma alternativa interessante, bem estabelecida, de manutenção pós-transplante com quizartinib, né? Eu acho que isso é muito interessante. A via do Red Hog, que o Hércules colocou, que é o Glasdegib, eu acho que ainda nós não temos as respostas. Inclusive, no último levantamento que eu fiz sobre isso, dos vários estudos de fase 3 que foram negativos, né, principalmente para a mielodisplasia, e aí anda muito perto da mieloide aguda, o Glasdegib ainda não está ainda finalizado, então é uma coisa em andamento. Uma certa frustração que a gente tem com os anticorpos monoclonais, principalmente magrolimab e sabatolimab. Eu tinha uma esperança muito grande de que isso, porque os estudos de fase 1, 2 foram muito bons, mas os estudos de fase 3, infelizmente, foram negativos, inclusive como o Ex colocou muito bem, né? A história da mutação do P53, que é sempre uma coisa que fica ali, né, como um problema para a gente, alta, né, o percentual que você descreveu de mutação do P53 na mieloide aguda, em torno de 20%, e aí eu quero reforçar, principalmente para os estudantes, os residentes de clínica que estão aqui, a mutação do P53 ela está atrelada principalmente a leucemia mieloide aguda secundária. A gente tem agora internado doentes que fizeram quimio e rádio e para tratar câncer de mama ou outras neoplasias, que desenvolvem associada a cariótipo complexo, a fibrose medular, etc, etc, tá? Outra coisa muito importante que eu fiz questão de pedir ao Wes para mostrar, que é a LMA, que apesar de com a mutação do KMT2A, quer dizer, e aí é uma coisa que é interessante, porque ela tem um perfil laboratorial que pode confundir com a promelocítica, né? E tem essa grande possibilidade aí, uma esperança do uso do revumenib, né? Então, é outra coisa que a gente tem que colocar. E, para finalizar, lembrar que a doença residual mensurável no pré-transplante positivo, ela é um indicativo muito importante de recaída, e que ela, estando positiva no D+30 pós-transplante, ela é um sinal importante de recaída, né? Então, lembrar sempre dessa possibilidade e de que você pode, eventualmente, quando você tem doença em atividade, lançar mão de esquemas como Flanza, ou mesmo a associação etoposide com busulfano e outras drogas, e até mesmo a associação do venetoclax. Eu acho que o Paulo Henrique pediu a palavra. Por favor, Paulo. Bom dia. Parabenizar pela essa aula incrível mesmo do Hércules. Minha dúvida, não sei se já foi dito na aula, mas é porque eu não peguei. O midostaurin pós-transplante, ele está indicado em todas as situações, ou é quando eu tenho uma DRM positiva, pós D+30, D+100, e em que momento a gente começaria? Seria após D+30? E idealmente por quanto tempo? Faria 2 anos mesmo? Já tem essas respostas? Quer responder, Hércules? Assim, porque o estudo do midostaurin, ele não foi sobre manutenção pós-halogênico, né? Ele fazia uma terapia prolongada e o fato de você ter sido transplantado, ele não tirava o paciente do estudo. Então, eles utilizavam o midostaurin pela indução, na consolidação, se eu estiver errado, o doutor Fernando me corrija. Utilizavam na consolidação e se transplantassem, eles continuavam utilizando o midostaurin por 1 ano. Se eu não me engano, o desenho do Ratify foi assim. A iniciação dos inibidores de FLT3 pós-transplante, seja o sorafenib, outros, eles faziam após a enxertia. Eles não faziam nos pacientes muito citopênicos, por isso que houve até uma variabilidade entre o tempo de início. Chegou a ser iniciado, por exemplo, D+100 em pacientes que tiveram uma enxertia mais lenta. Mas a média, se eu não me engano, do sorafenib, por exemplo, foi o D+30. Pronto, é isso mesmo que o S colocou, Paulo. Objetivamente, a gente está indicado fazer na manutenção, tá? Então, independente de DRM, independente de qualquer coisa, pelo menos 1 ano, tá? E a data de quando é que você deve iniciar? Quando você tem enxertia. Você não inicia antes da enxertia, porque você pode atrapalhar a enxertia como toxicidade medular, tá certo? Então, não é conveniente, não é indicado.
Então, essa seria a orientação. Pessoal, são 9h04, eu queria muito agradecer ao Hércules, aproveitar para parabenizar os residentes de hematologia, né, que estão concluindo a sua residência, né, a Lara e o Paulo Henrique, que tenham muito sucesso e que sejam muito felizes, e a Ana Vitória e o Hércules, que vão seguir para a residência de transplante de medula, que também tenham muito êxito, muito sucesso e possam continuar o nosso trabalho, né, com a mesma visão e o mesmo foco que a gente tem dado ao nosso serviço. Então, parabéns, obrigado, Hércules, pela excelente aula e até mais para vocês. Um abração, valeu, tchau, tchau. Tchau.